Meu irmão disse a todos que tentei me aproveitar de sua esposa quando me recusei a mentir sobre sua infidelidade, mas agora competimos entre sua esposa, o Karma e eu para arruiná-lo. Isso começou há cerca de 2 meses. Meu irmão, vou chamá-lo de Dante, sempre foi um idiota, mas recentemente atingiu um novo nível de estupidez. Dante é casado há uns 6 anos, sua esposa é ótima, sinceramente é muita areia para o caminhãozinho dele, mas bom, não é da minha conta, até que ele fez ser da minha conta. Estávamos em um churrasco de família na casa dos meus pais, estava todo mundo, primos, tios, toda a família reunida. Dante me chamou de lado, muito sorrateiro, com uma cerveja na mão porque já tinha bebido um pouco demais, e me solta essa bomba. Ei, se alguém perguntar, eu estava com você no sábado passado. Não explicou por quê, não disse mais nada, só esperava que eu concordasse como um bom irmão. Perguntei por quê, ele ficou meio irritado, não me olhava nos olhos, começou a murmurar algo sobre como cometeu um erro e precisava que eu o apoiasse. Resumindo, Dante traiu sua esposa, e não foi só um beijo bêbado em um bar, foi uma traição completa em um quarto de motel. E agora queria que eu mentisse para todo mundo e dissesse que ele estava na minha casa assistindo lutas do UFC. Eu disse claramente: Não vou me meter na sua bagunça. Ele ficou muito bravo, começou a me fazer sentir culpado. Você é meu irmão, se minha família não me apoiar, quem vai? Mas não importa que compartilhemos sangue, infidelidade é errado e a esposa dele está bem, a família dela também. Respondi de novo. Não vou mentir por você, diga a verdade agora mesmo e resolva seu próprio problema. Me afastei dele antes de dizer algo pior. Pensei em ir contar tudo para a esposa dele, mas depois lembrei que não tinha provas. O que me lembra quando contei a um amigo sobre ter visto a namorada dele em um bar com outro cara e desde esse dia não somos mais amigos. Ele decidiu acreditar na namorada em vez de mim. E como éramos jovens na época e não tínhamos nem celulares com câmera, foi difícil provar. Não tem a ver com a história, mas ele finalmente acabou se cansando e se divorciou anos depois quando a pegou com outro. Por isso prefiro não me meter nessas coisas, muito menos acobertá-las. E sabendo o que aconteceu depois, não sei o que meu irmão teria feito se eu fosse o primeiro a dar o golpe. No dia seguinte meu telefone explodiu, chamadas perdidas, mensagens de texto, mensagens raivosas no Facebook de pessoas que eu nem sabia quem eram. Aparentemente Dante pirou, disse a todo mundo que tentei forçar sua esposa enquanto ela estava bêbada. Seu plano B, depois que eu não o ajudei a mentir, foi destruir minha vida. Ele contou para nossa mãe e para meio mundo, só não contou para a própria esposa. A história era: depois do churrasco a esposa dele ficou bêbada e eu a encurralei em um quarto e tentei me aproveitar dela. Uma mentira absoluta, nada nem parecido aconteceu, mal troquei 2 palavras com ela a noite inteira. Oi, que bom te ver. Pelo que eu soube na festa, ela bebeu um pouco demais e foi deitar em um dos quartos. Foi isso que ele usou como desculpa para dizer que eu quis atacá-la e que meu irmão a protegeu antes que fosse tarde demais. Mas adivinha? Quando você lança uma acusação assim, as pessoas não esperam pelos fatos. Minha mãe me ligou gritando, me disse para ficar longe dos eventos familiares. Nem sequer pediu minha versão. Tentei ligar para o Dante, direto para a caixa postal, mandei uma mensagem de texto. Que merda você está fazendo? Sem resposta. Liguei para a esposa dele. Por que diabos? Eu não tinha nada a esconder e algumas coisas a dizer, mas ela também não atendeu. No dia seguinte apareci na casa dos meus pais porque não ia entrar nesse jogo. Dante já estava lá agindo como se nada tivesse acontecido, sentado no sofá comendo batatinhas e assistindo futebol. Assim que me viu, levantou-se todo defensivo, estufou o peito e disse alto para que todos ouvissem: Você tem que ir embora, você não é bem-vindo aqui depois do que fez. Eu ri, era isso ou virar a mesa de centro na cabeça dele. Eu disse: Você é um saco de mentiras e sabe disso. Então minha mãe começou a chorar, e meu pai me disse para ir embora. Nem consegui explicar nada, nem me deram 5 segundos para dizer algo. Me empurraram para fora como se eu fosse um criminoso. Então sim, perdi toda a minha família em 48 horas porque meu irmão idiota não conseguiu se controlar e achou que me culpar era mais fácil do que ser homem e assumir seus erros. E o melhor, ele continua casado. Mas se ele pensa que vou ficar calado ou algo assim, está enganado. Pouco me importa o que a família pense de mim neste momento, se acreditaram nele tão facilmente. Dante me ajudou a ver quem eles são, mas ele vai ter que provar perante um juiz que o que diz é verdade. Precisará fazer uma denúncia formal também, com provas para sustentar o que disse. Quando eu terminar com ele não vai lhe restar nada, e se fosse legal, nem os dentes eu deixaria. Atualização. Logo depois que me expulsaram da casa dos meus pais como se eu fosse um criminoso, fui direto para casa e comecei a reunir cada pedaço de evidência que pude encontrar. Nada de chorar, nada de sentir pena de mim mesmo. Eu estava em modo de guerra ativado. A primeira coisa que fiz, peguei meu telefone e chequei as redes sociais do Dante. O idiota não tinha me bloqueado. Dante vinha curtindo posts de pessoas que não deveria curtir sendo casado há meses. Achava que se vingaria de mim por não mentir? Bom, agora eu não vou mentir e vou mostrar ao mundo que ele sim. A segunda coisa que fiz, chequei os registros da câmera de segurança do meu apartamento. Moro em um prédio com um sistema digital. Toda vez que alguém usa sua chave eletrônica na porta principal fica registrado. Adivinha quem não está registrado na noite em que ele disse que estava comigo? Enquanto isso, eu tinha recibos do Uber Eats e do Taco Bell às 23h23 da noite. E-mail de confirmação do pedido, foto do entregador deixando o pedido, tudo com data e hora, enquanto ele supostamente estava na minha casa. Então fui com tudo, criei uma pasta no Google Drive, a chamei de Dante Mentiroso e subi tudo, organizado por data e com cores. Sim, entrei em modo de trabalho árduo. Enviei o link para a mãe,
o pai, a esposa do Dante, todos os primos, um par de tias e tios que sempre se metem nas fofocas familiares, daqueles que você sabe que vão espalhar. Depois, quando terminei enquanto esperava, liguei para um advogado para processar o Dante. Passaram 10 minutos, eu ainda estava falando com meu advogado, mas meu telefone começou a tocar, comecei a receber mensagens de familiares dizendo que não sabiam dessa parte, e como também incluí que como me recusei a aceitar mentir por ele, ele decidiu continuar mentindo sobre mim. De repente todos pararam de falar sobre o que eu supostamente tinha feito e começaram a falar sobre o Dante. Para muitos começou a fazer sentido. Algum parente disse que ambas as coisas podiam ter acontecido e que isso não me livrava da culpa, mas eu os bloqueei. Como eu disse, Dante terá que provar o que disse perante um juiz, e se não, haverá consequências. Dante entrou em pânico total, começou a encher meu telefone de mensagens, depois ligou e eu atendi para dizer: Você não é bem-vindo no meu telefone depois do que fez, por isso vou te bloquear. Não contei nada sobre o advogado, não queria dar a ele vantagem para se preparar. Minha mãe me escreveu para ligar para ela naquele mesmo momento porque precisava falar comigo, já que em suas palavras, agora sabia a verdade. Teria sabido se tivesse me deixado falar quando fui à casa dela. Já é tarde, mãe. Um par de horas depois meu pai apareceu na minha porta batendo como se fosse a SWAT. Abri a porta, mas não o deixei entrar. A primeira coisa que ele me diz: Precisamos conversar sobre isso. Ele tentou passar a mão pela porta para entrar, mas eu o empurrei e disse: Seu filho mentiu, você acreditou nele e me expulsou sem nem perguntar minha versão, agora se vire. E fechei a porta. Enquanto isso, a esposa do Dante finalmente abriu a pasta do Drive e viu tudo, e ficou pior do que eu. Dizem que ela jogou todas as coisas dele no jardim da frente e trocou as fechaduras. Na manhã seguinte não falei com ela, não é mais meu problema, mas alguém me disse que ela já está reunida com um advogado de divórcio. Bom para ela, acho que devemos uma conversa, porque será importante no meu caso de difamação. Dante agora está morando na casa do meu tio e dormindo no porão com um par de ratos fazendo companhia. Toda a família está dividida, metade fingindo que nada aconteceu e a outra metade agindo como se sempre soubesse que ele era um problema. Pelo menos restam poucos com a versão estúpida do Dante. E não vou dizer que me sinto mal pela minha família e todo o drama, que se ferre. Inclusive estou falando com o advogado porque vou ferrar mais ele. Tivesse escolhido mentir para a esposa com algum de seus amigos, mas como não deve ter, decidiu me meter nisso. Agora descobre que levou um touro para uma loja de porcelana, e ele será a porcelana machucada. Atualização 2. Achou que ele ia parar depois de ser descoberto? Claro que não. Esse idiota não sabe quando desistir, mas isso joga a meu favor, e foi uma boa ideia não esfregar na cara dele os problemas legais, porque agora ele está se metendo em novos. Aproximadamente uma semana depois que os recibos chegaram ao grupo da família e sua esposa o expulsou, Dante decidiu que ia consertar tudo. Seu plano? Organizar uma reunião familiar. Não é brincadeira, mandou uma mensagem em massa para toda a família dizendo: Reunião familiar na casa da minha mãe e do meu pai no sábado à noite. É hora de colocar as coisas em pratos limpos e parar de fazer tudo isso por mensagens. Também disse algo sobre cura, pelo que li em uma captura de tela que me enviaram. Ele ainda está bloqueado. Tradução: preciso que todos finjam que não sou um mentiroso infiel e pedaço de merda. De qualquer forma, chegou sábado à noite e obviamente eu não tinha planos de ir, estava tranquilo em casa comendo porcaria e assistindo Netflix. Então meu primo, o único inteligente que tenho, me mandou uma mensagem: Cara, você tem que vir, não vai acreditar na merda que ele vai fazer. Sério, venha. Coloquei um moletom e fui ver que tipo de circo Dante estava prestes a montar. Cheguei na casa dos meus pais e a tensão estava no ar, todos sentados na sala como se fossemos ler um testamento. Dante estava de pé na frente como se fosse dar uma apresentação em PowerPoint. Assim que entrei ele fez sua cara falsa de seriedade e disse: Fico feliz que você tenha vindo, irmão, temos que deixar o passado para trás. Não disse nada, apenas sentei com os braços cruzados esperando enquanto gravava isso. Ele começou dizendo que às vezes as pessoas cometem erros, mas as famílias existem para perdoar e seguir em frente, que não existem famílias perfeitas, porque toda família está cheia de seres imperfeitos, mas é nobre podermos nos perdoar uns aos outros e seguir em frente. Depois começou a mencionar pequenos erros de outros familiares, como esquecer a sobremesa ou coisas assim, mencionando que todos nós os havíamos perdoado. Claro, uma infidelidade é como não trazer a torta de maçã e o sorvete. Eu disse: Entre as coisas que se perdoam também está mentir sobre minha suposta tentativa de abuso da sua esposa? E ele disse: Sim, porque hoje é o momento em que todos perdoamos e nos perdoamos a nós mesmos. Ele estava dando uma missa quase, só faltava as pessoas dizerem amém. E então, juro por Deus, ele tira um contrato de perdão, um papel impresso que estava escrito no Microsoft Word ou algo assim. 2 páginas cheias de parágrafos que diziam coisas como: ao assinar abaixo, concordamos em deixar para trás as mágoas do passado e nunca mencionar os erros anteriores. Passou as canetas como se estivéssemos em uma concessionária de carros. Me deu uma também, olhou fixamente nos meus olhos e disse: Se você realmente ama esta família, assinará. Todos estavam me olhando para ver se eu assinava. Nem pisquei. Peguei o papel, rasguei ao meio, deixei na mesa de centro e disse: Enfie o contrato no seu traseiro, infiel. Depois me levantei, olhei para minha mãe e meu pai que estavam lá como peixes boquiabertos e disse: Se vocês assinarem essa merda, nunca mais me liguem. Aparentemente depois que fui embora Dante teve uma crise emocional completa porque não estavam assinando. Minha tia me mandou uma mensagem mais tarde dizendo que ela e o marido se recusaram educadamente a assinar o contrato de perdão do Dante. Ninguém assinou, exceto 2 pessoas, uma delas sendo nosso tio inútil, que provavelmente acha que trair é um comportamento normal. O último que soube é que Dante continua morando na casa do nosso tio,
sem esposa, sem casa, metade da família já não fala com ele. Bem feito. O cara merece apodrecer. Você não pode tentar destruir a vida do seu irmão para se proteger e depois esperar uma reunião familiar. Joga jogos estúpidos, ganha prêmios estúpidos. Atualização 3. Estavam me perguntando o que aconteceu depois da estúpida reunião familiar em que Dante tentou distribuir um contrato de perdão como se todos estivéssemos assinando para um esquema de pirâmide. Acontece que a esposa do Dante, agora ex-esposa, embora não oficialmente, tinha seus próprios planos. Juraria que estamos em uma disputa com a esposa dele, mas em vez de nos atacarmos estamos disparando para frente, só que competimos para ver quem o destrói mais. Umas 2 semanas depois do desastre da reunião tudo estourou. Meu primo me mandou capturas de tela do nada. A ex-esposa do Dante, vamos chamá-la de Marina, publicou tudo online. Estou falando de uma publicação gorda e suculenta no Facebook com tudo que pode arruinar um homem. As noites exatas em que Dante atraiu, nomes das garotas com quem ele fez isso, capturas de tela de Dante, extratos de cartão de crédito para hotéis, recibos de dezenas que ele pagou com a conta conjunta, mensagens diretas que enviou para garotas aleatórias no Instagram. Ela organizou por data, o que me deixa orgulhoso, mas não por cores. Inclusive fez um backup em Google Doc, que mencionou nos comentários, caso Dante tentasse denunciar sua publicação. E marcou Dante, marcou minha mãe e marcou qualquer um que o conhecesse. Isso não deveria ser legal de subir no Facebook. Foi como assistir a uma execução ao vivo. E os comentários começaram a chegar imediatamente. Alguns destaques: te pegaram pelos ovos e não te soltam, amigo. O lixo nem quer mais ficar com você. As pessoas começaram a marcar mais pessoas nos comentários. A seção de comentários se tornou uma batalha de zombarias. Foi lindo. Eu estava chorando de alegria. Dante tentou se defender. Primeiro comentou: esta não é toda a história. Você está deixando de fora partes importantes. Má ideia porque o destruíram. Um comentário dizia: de não deixar coisas de fora você sabe muito. Por que não deixou nada de fora da sua amante? Enquanto isso Marina não tinha terminado, subiu um nível. Me cai uma lágrima de orgulho dela. Ela solicitou, junto com o divórcio, a guarda exclusiva do cachorro deles, fez congelarem as contas dele e entregou os papéis legais na casa do tio dele onde ele ainda estava morando. Dizem que ele estava esperando um pedido de comida, mas em vez disso serviram os papéis de divórcio, sem sal para não afetar a pressão mais do que já afetaria. Além disso, Marina ligou para o empregador dele, apenas enviou o link para a publicação pública do Facebook. A empresa do Dante tinha uma cláusula de moralidade em seu contrato sobre condutas que pudessem prejudicar a reputação. O RH organizou uma reunião. Dante entrou pensando que poderia encantá-los, mas saiu encantado com uma demissão. O karma é mais merda que qualquer um de nós, mas Marina faz o karma ter medo. Tenho falado com Marina, já que ela também faz parte do meu processo por difamação, o que me agrada ter do meu lado porque tenho mais medo dela do que o karma tem. Não que tenhamos escolhido justamente esta semana para notificá-lo sobre o processo, mas não poderia ter caído em um momento melhor. Eu disse que ele ia se sentir como a porcelana sendo atingida por um touro, mas menti porque não era um só touro, eram vários. Atualização 4. Então, depois de se divorciar, ser detonado online, ser demitido, perder o cachorro, ser processado, ter uma foto sua atravessada por um dardo e ser ignorado por metade da família, você pensaria que Dante finalmente se calaria? Pois não. Aproximadamente um mês depois que Marina arrasou com a vida dele. Porque ela arrasou como se Marina fossem ondas de 50 metros. Dante decidiu se reinventar como um influencer acabado tentando fazer um retorno depois de ser cancelado. Fez uma nova conta no Facebook. Novo nome, nova foto de perfil, novas citações inspiracionais falsas por todos os lados. Sua biografia dizia: sobrevivente, lutador, crente em segundas chances. O cara colocou um emoji de estrela na biografia. É que ele se acha uma estrela em ascensão, ou foi assim que ficou? O que não quero dizer, mas já imaginarão. A primeira publicação que fez: sempre forte, mesmo quando o mundo parece estar contra você. O mundo não parece estar contra você. Você o colocou contra você. Um monte de citações que dão vergonha alheia. Todo um blá 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 de coisas que nem ele entende. Inclusive começou a postar selfies em preto e branco para ficarem mais tristes. Ninguém acreditou. Começou a adicionar gente do ensino médio, velhos amigos, até conhecidos aleatórios, enviando solicitações de amizade como um desesperado todos os dias. O Facebook bloqueou a conta dele por spam. E depois, e aqui é onde vem o melhor, Dante decidiu que ia organizar um churrasco de cura. Convidou um monte de gente para o jardim dos meus pais, enviou um evento no Facebook chamado Começando de Novo, Perdão, Comida e Família, como se fosse o Tony Robbins ou algo assim. Inclusive prometeu cerveja e comida grátis. Todo o evento basicamente era ele tentando organizar uma festa de autopiedade e se reinventar como o cara que passou por tempos difíceis, mas cresceu. A qual foi suspensa imediatamente quando meus pais descobriram e a cancelaram. Ele tinha esquecido de perguntar se podia fazer uma na casa deles, ou se o perdoavam pelo que fez. Não, eles não assinaram o contrato, mas também não é como se eu os tivesse perdoado por terem acreditado nele em primeiro lugar. Alguns poucos que haviam confirmado que iriam ficaram bravos com meus pais por serem estraga-prazeres, mas meus pais finalmente bloquearam Dante de suas redes. E o melhor, a irmã da Marina, que é uma selvagem, publicou um story no mesmo dia. Agora entendo que vem de família isso. Também agora compreendo melhor tudo que meu irmão fez. Tinha muito medo da Marina e do que ela faria. Ela postou uma foto da Marina em um barco com seu novo namorado segurando uma taça de vinho e rindo com um enorme sorriso. A legenda dizia: rodeie-se de pessoas que realmente te amam.
marcando Marina e seu novo cara. Enquanto isso, Dante continua comendo cachorros quentes mornos no porão com 2 ratos que provavelmente sabem mais sobre lealdade do que ele. A última publicação do Dante em seu novo Facebook foi: Posso continuar suportando golpes porque a vida me fez um lutador, uma pessoa com um espírito inquebrantável. 0 curtidas e 0 comentários. Ninguém se importa. Mais golpes para Dante, seu espírito começando a se quebrar. Por que não publica há 2 semanas? Pode ser que esteja muito ocupado virando hambúrgueres em um restaurante local. Não tenho nada contra esse trabalho, mas para um cara que ganhava mais de $60 mil por ano, não deve ser divertido. Também não é nada divertido que haja um processo com seu nome que não terminou. Mas quando terminar, voltarei com minha última atualização. Pode ser que haja mais no meio do caminho se Dante continuar brincando com a vida, mas com o espírito quebrado, a humanidade não terá que suportar mais sua faceta. Atualização 5. Dante está melhorando. Me disseram que ele conseguiu um novo rato. Então agora são 3 seus amigos. Nestes 5 longos meses que esperei pelo final do meu processo, nem sequer fui comer no restaurante onde ele trabalha. E olha que sou um grande fã de junk food, mas não vou arriscar comer um hambúrguer que possa ser adulterado pelo meu irmão. Tampouco vou dar inspiração para novas frases inspiracionais. Se a vida te der as costas, cuspa no hambúrguer dela. Eu tenho uma melhor. Se seu irmão disser que não vai mentir para você trair sua esposa, melhor não fazer nada, porque depois você termina fazendo frases estúpidas. Mas chega dessa parte espiritual e cheia de palavras tiradas das Sagradas Escrituras. Passemos ao processo. Entre as coisas que aconteceram no processo, foi que ele teve um encontro nos corredores com Marina e seu novo namorado, mas só trocaram olhares e pouco mais. Dante estava com muito medo de enfrentá-los. Alguém diria que por causa do namorado, já que é um cara grande e poderia derrubá-lo qualquer dia da semana. Mas Dante sabe a verdade. Eu sei a verdade. Seu novo namorado sabe a verdade. E o oficial parado do lado de fora sabe a verdade. Dante tinha medo da Marina. O processo foi simples, com as provas, e a falta delas. Meu irmão não pôde provar o que supostamente tentei fazer. Marina declarou contra ele que a única coisa que sabe daquele dia é que foi dormir e não ouviu nada. Chegamos a um acordo de $12 mil e uma publicação em sua conta antiga contando os fatos verdadeiros, um pedido de desculpas público e uma promessa de não voltar a fazer isso. O que ele não fez foi voltar a fazer frases, e acho que até apagou aquele perfil. Pelo menos ainda conserva entre suas economias $12 mil. Ah não, certo. Isso é o que teve que me pagar. Bom, mas ainda conservo o trabalho, um lugar onde não posso ir comer agora, mas com o quão mal meu irmão está passando, acho que posso fazer esse sacrifício. Além disso, ele pagou muitas refeições com sua compensação econômica. Sei que perguntaram sobre meus pais ou minha família em geral, mas ainda continuo sem contato com eles. Um primo e pouco mais é o único que me resta da família neste momento. Já até sinto inveja do meu irmão que tem meu tio e os 3 ratos. É maior que minha família. Falamos de quantidade, não de qualidade aqui. Não me despeço porque certamente ficarei respondendo comentários. Próximo relato. Então, isso é literalmente muito bobo, mas passei a noite toda com medo de ir jantar com minha família por causa do que se tornou um incômodo bastante presciente. Quando eu era criança, minha família fazia caças aos ovos para mim e minha prima. No entanto, a mãe da minha prima e minha tia sempre apareciam bêbadas e corriam apontando todos os meus ovos antes que eu pudesse encontrá-los. Nunca os da filha dela, apenas os meus. Acontecia todo ano e quando criança obviamente não sabia que ela estava bêbada, só achava que ela era muito má. Eu acabava chorando em todas as Páscoas e eventualmente comecei a não querer nem ir, porque ficava chateado e chorava. E ela tirava sarro de mim porque sabe, eu era uma criança. Um ano minha mãe disse chega de caças aos ovos porque minha tia estava sempre bêbada, e por algum motivo até hoje minha tia acha que fui eu quem disse à minha mãe que ela estava bêbada, como se não fosse óbvio. Novamente, eu nem tinha idade suficiente para entender o que era estar bêbada. Agora toda Santa Páscoa ela faz um grande alarde sobre como eu contei a todos que ela ficava bêbada toda a Páscoa e estraguei as caças aos ovos e faz um escândalo enorme sobre isso. É tão irritante. Eu não dou a mínima para caças aos ovos mais, tenho 20 anos, mas ela não cala a boca. Eu só quero algo para responder. Continuo respondendo a ela na minha cabeça e não consigo fazer soar certo. Por favor, me deem algumas respostas prontas. Não me importo se forem maldosas. Eu realmente não dou a mínima mais. Comentários. Onde diabos estão seus pais para mandar a tia calar a boca alcoólatra dela? Que esse bullying sem fim de uma menor e agora uma jovem adulta não é aceitável, e até um cego veria que ela era uma bêbada na época. Uma bêbada desagradável ainda por cima. E se ela não está bebendo agora, ela é simplesmente desagradável. Se você fosse minha filha, eu aniquilaria essa tia. Resposta da OP. Infelizmente, meu pai estava sempre no hospital e agora faleceu. Minha mãe sempre me defendeu quando criança, mas desde que meu pai faleceu ela tem dificuldade em perturbar a paz e eu não quero que ela tenha que fazer isso. Ela não tem muitos amigos, apenas a família dela, e do jeito que minha tia é, ela incita todo mundo quando minha mãe dizia algo, e ela não merece ter que lidar com isso. Eu já sou velho o suficiente para respondê-la eu mesma e eu realmente gostaria, porque meu Deus, ela é insuportável. Comentário 2. Você poderia apenas declarar os fatos, calmamente, mas com firmeza. Todo mundo podia ver que você estava bêbada, tia. Eu não precisei contar a eles. Então
Não vá embora, não se envolva. Ela está tentando te provocar para parecer melhor. Se você disser calmamente com firmeza e for embora, você sai como uma melhor pessoa. O fato de ninguém estar te defendendo diz algo sobre o resto da sua família, mas você não fez essa pergunta. Resposta da OP. Ela tem suas coisas que faz com todo mundo que os irrita. Por alguma razão ela tem muito mais problemas comigo do que com qualquer outra pessoa. Acho que é porque tenho autismo e por causa disso eu era meio que a ovelha negra e ela acha que sou fácil de implicar. Definitivamente vou tentar manter a calma porque caso contrário tenho certeza que ela implicaria comigo por isso também. Atualização. Então, eu não esperava que meu post recebesse tanta atenção. Eu realmente aprecio todos que tiraram um tempo para comentar e dar conselhos. Li quase tudo, mas não consegui chegar a todos. Antes de entrar no que aconteceu, pensei em abordar algumas perguntas de alguns comentários que vi. Sim, eu poderia não ir, mas realmente não acho justo eu perder atividades familiares porque uma pessoa é péssima. Além disso, meu pai faleceu há alguns anos e minha mãe não gosta de ir sozinha. Ela fez tanto por mim. O mínimo que posso fazer é estar lá por ela para que ela não fique sozinha e ninguém vai me impedir de fazer isso. Além disso, eu gosto do presunto. Minha família tentou defendê-la, meus pais inclusive. Ela faz um grande escândalo e se faz de vítima. Minha mãe simplesmente não tem mais energia para lidar com isso. Eu também sou adulta. É hora de eu mesma lidar com ela. Agora a atualização. Ela não disse nada sobre a caça aos ovos este ano, mas por um bom motivo porque minha outra tia encontrou o post. Por causa da minha falta de sono não cheguei para o jantar até pouco antes da hora de comer. Aparentemente minha tia, não a babaca, ouve o programa e entrou no subreddit e encontrou meu post esta manhã. Antes de eu chegar minha família toda teve uma conversa não tão divertida com ela sobre ser do jeito que ela é. Ela não viu nenhum problema em nada que ela vinha dizendo ou fazendo, então minha outra tia mostrou os comentários. Eles leram quase todos eles até ela calar a boca. Eu, claro, não sabia de nada disso e vim preparada com um ovo de Páscoa de plástico cheio de fireball para dar a ela quando ela dissesse algo, ou eu ia atacá-la com um. Assim, é Páscoa, você não deveria estar intimidando crianças em algum lugar? Mas minha hora não chegou. Ela tentou fazer um comentário sobre como supostamente tentei levar a cesta de Páscoa da minha prima para casa um ano quando eu era criança, mas antes que eu tivesse a chance de reagir minha família entrou em ação. Eles imediatamente começaram a corrigi-la dizendo que na verdade foi a filha dela que fez isso e porque ela sempre tem que ser tão mal intencionada. Então ela saiu e foi para casa e minha outra tia me contou o que aconteceu. Minha família também pediu desculpas por deixar isso acontecer por tanto tempo, dizendo que não sabiam que era tão ruim. Sei que não era isso que todos esperavam, mas espero que gostem mesmo assim.